De professor universitário a reitor da Unibam Brasil. Conheça um pouco mais sobre Gilberto Selber. Hoje nós estamos formando cerca de 30 mil engenheiros ano em todas as universidades brasileiras e as necessidades já superam o dobro disto. E quanto mais o país se desenvolve, mais engenheiros nós iremos precisar. Eu diria até que nós estamos caminhando para uma espécie de apagão, o que significaria importar engenheiros para dar conta daquilo que o Brasil necessita. Mas não é só nessa área, nós estamos tendo uma dificuldade também enorme na formação de professores, especialmente para a rede pública, tanto municipais quanto estaduais. Já é comum nós observarmos em algumas regiões do Brasil a inexistência de professores de matemática, professores de física, de química. Isso porque não há mais demandas. Infelizmente, a profissão professor, ela foi muito desgastada ao longo do tempo. E os jovens acabaram por optar por outras profissões. E, igualmente, as famílias orientam os seus filhos para que não sejam professores, o que é lamentável, até porque é uma carreira interessantíssima, é uma carreira que traz uma satisfação pessoal muito grande. Eu sou professor, gosto muito, nunca me arrependi de ser um professor de matemática, e tem emprego rápido. Talvez uma das principais carreiras para emprego rápido seja de professor. Hoje, um aluno que está cursando a universidade no seu segundo ou terceiro ano, ele já é convidado a ministrar aulas em algumas escolas exatamente pela inexistência de professores formados. Então é muito rápido a entrada no mercado e é uma carreira especialmente importante para o desenvolvimento do país, porque ele está associado à educação. Então, o Brasil, infelizmente, não está acompanhando a sua própria evolução na formação de jovens. E há um conjunto de carreiras que estão em aberto. A carreira de arquiteto, por exemplo, é uma outra que está em aberto. Ela passou por uma crise muito forte alguns anos atrás. E hoje, com o crescimento das cidades, dos centros urbanos no país, há necessidade de um grande número de arquitetos e, na verdade, já começam a faltar esse tipo de profissional. Há um problema histórico no país que ainda não foi corrigido, onde o aluno da escola pública no ensino fundamental, ele acaba indo para a escola privada, para a universidade privada, não é, no ensino superior. E inverte-se para aqueles que fizeram o ensino particular, né, no ensino fundamental e têm mais chances de alcançar o ensino público no terceiro nível, no ensino superior. Esta dicotomia e essa incongruência entre essas duas vertentes, ela não foi corrigida ainda e há que se fazer um trabalho muito forte nessa direção. É lógico que hoje o ensino público ele expandiu as suas vagas, então abre-se oportunidades para alunos também que estudaram no ensino público, mas ainda há uma concentração enorme de pessoas que ensinam, que vão para o ensino particular no seu nível superior quando participaram da escola pública no ensino fundamental. Eu diria o seguinte, as universidades, elas entendendo este processo e tentando minimizar os seus efeitos, procura então fazer um trabalho com esses alunos que vêm no ensino público, no nível fundamental, para que haja uma espécie de um fortalecimento de conteúdos, estendendo o período letivo, especialmente dos primeiros períodos, das primeiras séries, e fazendo com que esse aluno ele tenha a chance, né, de rever as suas deficiências, de fortalecer conteúdos essenciais para aquele curso que ele escolheu. Eu diria que a formação humanística é hoje essencial em qualquer curso, em qualquer profissão. Todos os cursos precisam ter em seu currículo disciplinas e atividades voltadas à formação humanística. Por quê? O engenheiro que se forma, ele precisa entender como é que a sociedade se desenvolve, ele precisa entender quais são os aspectos que precisam ser preservados, porque na sua profissão
ele vai estar realizando obras, projetos, obras, etc., voltados à população. E, portanto, ele tem que entender o que é ser gente, o que é respeitar o outro, quais são os fatores que a sociedade coloca como elementos indispensáveis, tá certo? Então, qualquer profissão, um dentista, um médico, etc., eles precisam conhecer muito bem, né, o relacionamento humano. Muitas vezes a gente encontra profissionais que, não tendo esta visão humanística, tratam o seu cliente num consultório de uma forma não adequada. Isso porque falhou a formação humanística dele. E nós temos uma deficiência muito forte de alunos oriundos do ensino médio e do ensino fundamental na nossa língua pátria, né? Então, também aí é preciso fazer, eu diria até que português e matemática são as duas vertentes principais, né, de falhas no processo de formação do ensino fundamental e médio. E a matemática também, eu sou professor de matemática e defendo muito isso, ela não é apenas importante na área de exatas, porque ela também desenvolve o raciocínio lógico, ela traz no seu ensino um conjunto de aspectos que ajudam a pessoa para o resto da vida. Então, português e matemática precisam ser muito fortalecidos no ensino fundamental e médio. A sociedade começa a valorizar, de fato, aqueles jovens que são portadores de um diploma de ensino superior. E também da origem desse diploma, qual é a instituição, qual é a faculdade ou a universidade que ele cursou. Isso gera uma expectativa nova para o jovem e o estimula a buscar um ensino superior. Hoje nós temos cerca de 6 milhões de jovens cursando o ensino superior no Brasil, né? Mas nós sabemos que ainda tem cerca de 4 milhões em idade de estar frequentando o ensino superior que estão fora dele. E isso é um esforço que tem que ser feito, muito grande, não apenas dos órgãos públicos, mas da sociedade em geral e das universidades, abrindo as suas portas aos jovens e propiciando que aqueles jovens que têm dificuldades econômicas, né, para se matricularem num curso superior numa escola privada, eles tenham a chance, através de programas governamentais ou internos, para que eles possam cursar o ensino superior. Hoje você tem o ProUni, que é um programa de governo, né? Você tem o FIES, que é um financiamento do ensino. Então, se eu pudesse dar realmente uma, vamos dizer assim, uma ideia para o jovem e talvez uma sugestão a ele, que está chegando na idade de alcançar o ensino superior, eu diria a ele que lutasse por isso, que se esforçasse por isso. Ele vai ter uma realização profissional maior, abrirão portas do mercado para ele muito mais amplas, né, e numerosas do que se ele não tiver o ensino superior, e certamente ele terá sua carreira valorizada. Eu sou uma pessoa que gosta de dizer que sou professor. Eu prefiro ser chamado de professor do que doutor, porque eu prezo muito esta profissão e acho que ela é fundamental para o nosso Brasil. E na época que fui professor, é lógico, muitas coisas pitorescas acontecem. Para me lembrar de uma historinha, uma vez eu estava iniciando as aulas num curso superior, né? Eu sempre dei aula de matemática, cálculo diferencial integral, álgebra, etc. E eram disciplinas um pouco temerosas para os alunos, né? E eu conversando no primeiro dia como é que seria o programa, o que eu esperava do aluno, que eu esperava ter com eles um processo bem dialético de conversa e de confiança mútua, quando então uma aluna se levanta e diz: professor, posso lhe fazer uma pergunta? Eu falei: pois não. E ela disse o seguinte: por que ao longo das aulas normais, nós chegamos na sala de aula, sentamos em qualquer lugar, nenhum professor diz sente lá ou aqui, cada um senta onde quiser, né, na companhia de quem quiser. Agora, no dia da prova, não. No dia da prova, o professor faz com que as carteiras fiquem muito bem alinhadas, né, troca de lugar algumas pessoas. Será que os professores não confiam na gente? Foi a pergunta que ela fez. E ela me desafiou, obviamente. Eu disse a ela, então, que eu gostaria de testar essa confiança e que ela testasse também a confiança que eu iria depositar. E que, a partir daquele momento, se eles topassem a classe,
nós faremos uma espécie de um contrato social, que eu passaria a confiar neles a toda a prova e eles também passariam a confiar em mim, embora nós não nos conhecêssemos. E como é que a gente podia fazer isso? Ao longo das aulas, evidentemente, com o conhecimento de um e outro, nós iríamos mostrando quem somos, o que fazemos, não é? E o grau de respeito que um desenvolve em relação ao outro. Agora, no dia da prova, nós escolheríamos o tipo de prova que nós iríamos fazer. E assim nós fizemos. E foi um sucesso. Inclusive, quando eu apresentava a prova naquele formato que foi com eles combinado, muitos saíam da sala, iam fazer a prova no pátio, não é? Ou lá perto da cantina, outros na biblioteca. E eu circulava pela universidade e marcava às 10 horas todo mundo aqui para entregar as provas. E acabou gerando entre nós um respeito muito mútuo, muito significativo. E a partir daquela experiência, eu passei a fazer esse tipo de contrato social, tá certo? Com os meus alunos a partir dali, e fazendo com que as regras do jogo não fossem impostas por mim, mas combinadas, mostrando que a sala de aula, ela reproduzia um pouco da sociedade. A sociedade tem regras, na verdade, e tem limitações. Você não pode fazer o que você quer, tá certo? Você tem restrições, e essas restrições têm que ser respeitadas.